sol ao meio-dia. Glórias a Deus. Mas aqui nós encontramos, irmãos, que chama a atenção, é que naquele momento da sua transfiguração apareceu dois personagens, Moisés e Elias. Glórias a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é bem específica. Ele diz que eram Moisés e Elias. Não eram semelhantes, não é? Ou uma representação, ou uma figura, não, eram os próprios. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o Deus dos vivos, nosso Deus é o Deus dos vivos e dos mortos. Glórias a Deus. Há várias correntes de pensamento, né, tocante a esses dois personagens. Não diz que foi uma representação apenas de Moisés e Elias. Mas nós encontramos algumas evidências que deixam bem claro que não eram. Não eram figuras representativas, ou apenas uma visão. Aqui, Lucas ele é bem específico, dizendo que eram Moisés e Elias. Aleluia. Porque, na verdade, irmãos, sabemos que quando o salvo passa desta vida, o próprio apóstolo Paulo diz, né, que eu queria estar com o Senhor. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, o nosso Deus, né, Ele, a partir do momento que nós alcançamos a grande salvação e passamos dessa vida, nós passamos a ter uma vida eterna, uma vida com Deus. Aleluia. Há alguns grupos que dizem que a alma dorme. Não, eles tiram isso, né? É uma distorção doutrinária baseada naquela tradição dos judeus, né? Falarem que quem morreu está dormindo. Louvado seja Deus. É como nós, né, nos dias atuais. Alguém pergunta, né, acerca de uma pessoa que já morreu, né? Aí fulano faleceu, né? Quando é um cristão, a gente diz, passou para o Senhor. Raramente alguém usa a palavra morte, né? Fulano morreu. Outra notícia que fala, mas a grande maioria diz, não, faleceu, já está com o Senhor. Os judeus, eles falavam, irmão, que a morte era um sono, o carro estivesse dormindo, mas se referia, né, ao sono, né, já dorme. E o próprio apóstolo Paulo usa essa expressão, os que dormem, né, seriam os que dormem, glórias a Deus. Os que dormem, quer dizer, aqueles que já faleceram. É uma expressão que os judeus usavam, né? O próprio Jesus Cristo ele falou, né, acerca de Lázaro, ele disse, Lázaro dorme, louvado seja Deus, ele irei despertá-lo. Então, não quer dizer que está dormindo a sua alma. Nosso Senhor Jesus Cristo disse para aquele ladrão da cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Paraíso é lugar de delícia, né? Paraíso é lugar de descanso, né? Remete a isto. Então, se a pessoa morre e dorme, então, Jesus não diria, não estarás comigo no paraíso, você vai estar dormindo lá no céu, vai ficar tranquilo, você vai para o inferno, não, você vai descansar. Não, ele estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. A palavra paraíso remete a descanso, a delícias, né? Gozo e alegria. Glórias a Deus. E só tem esses sentimentos quem está vivo. Amém, irmão? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vemos o caso de Enoque. A Bíblia diz que Enoque foi transladado. Tá? No livro de Gênesis diz que Enoque andou com Deus. E foi transladado. Quer dizer, foi arrebatado. Por quê? Porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque agradou tanto a Deus, irmão, que Deus não permitiu que ele visse a morte, né? Mas o levou antes. Glórias a Deus. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias cumpriu, né, a sua missão, a sua estadia aqui na terra, né, encerrou o seu tempo, e a Bíblia diz que Deus, né, levou a Elias num redemoinho,
esse redemoinho provocado por um carro de fogo que passou e o levou, né? Glórias a Deus. E assim não foi achado mais. Por quê? Porque Deus o trasladara, Deus o arrebatou. Glórias a Deus. E onde está o corpo de Elias? Está lá, no céu, né? Glórias a Deus. Isso é um grande mistério, irmãos, que nós só vamos entender como lá chegar. O apóstolo São Paulo, ele diz: não sabemos o que havemos de ser, mas nós seremos semelhante a ele, e assim como ele é, nós o veremos. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós encontramos essa verdade, irmãos, que o céu, aleluia, é um lugar. Alguns acham que as religiões têm o céu como sendo um estado espiritual, né? Alguns até pensam assim, que fosse um lugar cheio de nuvens, as pessoas andando por ali, né? Não é nada disso. Glórias a Deus. O céu é um lugar que tem rua, a Bíblia diz que tem rua, tem árvore, né? Tem rio, campinas. Glórias a Deus. É um lugar que Deus preparou, aleluia, antes até da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Então, o céu é um lugar. Elias e Enoque foram levados para lá, para não ver a morte. Glórias a Deus. Moisés também, né? Sendo que Moisés morreu. Morreu. E a Bíblia diz que ele foi enterrado. Procuraram Moisés, não acharam. Depois é revelado na palavra do Senhor que quem enterrou a Moisés foi o arcanjo Miguel, né? E Moisés e Elias aparecem nesse momento da transfiguração. E a Bíblia diz, irmãos, que os dois conversavam com Jesus, falavam com Jesus acerca da sua morte, falavam sobre a sua morte. Por quê, irmão? Porque a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, consequentemente, né, naturalmente, para ressuscitar, Jesus tinha que morrer. Morrendo, ele estaria se sacrificando por nós. E assim, cumprindo, irmãos, tudo aquilo que Deus determinou para a salvação do homem. Ali, Jesus, cumprindo o que Deus disse para Satanás, lá na jardim, né? A semente da mulher, suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. E Deus disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Glória a Deus. Então Deus escreveu ali, em figura, né, a batalha de Jesus com Satanás. No final, Jesus pisou na cabeça da serpente. Glórias a Deus. E tudo ferirá o calcanhar, se referindo ao sofrimento que Jesus teve que passar para, ali na cruz, alcançar para nós essa tão grande salvação. Amém, irmão? Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da sua morte. Por que esses dois personagens? Glória a Deus. Porque são dois personagens, irmãos, representativos. Um representa a lei e o outro representa os profetas. Louvado seja Deus. A lei e os profetas. Jesus, ele está, irmãos, registrado, né, na lei e nos profetas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que nas Escrituras falava dele, que era uma verdade. Porque o Messias estava escrito, né, praticamente quase todos os livros da Bíblia. Uns de uma forma mais assim, representativa, né, em figura, em outros livros fala diretamente na lei e nos profetas. Moisés ali representava a lei, porque a lei veio por Moisés. Deus deu a lei através de Moisés. E os profetas representados por Elias. Por quê? Porque Elias foi o profeta que mais se destacou nessa terra, não é?
Glórias a Deus. Em termos de sinais e prodígios. Na verdade, nós temos o profeta Isaías, que é um profeta messiânico. Glórias a Deus. É um profeta messiânico. Esse falou muito acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Elias é aquele profeta que mais chama atenção, né? Mas da mensagem ele transmitiu ao povo de Israel a idolatria, a adoração a Baal, a coragem, né? sua comunhão com Deus. Deus assim usou muito o profeta Elias. Glórias a Deus. Aleluia. Então Moisés e Elias falavam com Jesus acerca, né, sobre a sua morte. Por quê? Porque a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o ponto maior, Jesus não disse que para isto, quer dizer, se referindo à morte, à cruz, ser traído, morrer e ressuscitar, Jesus disse: para isso eu vim ao mundo. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né, para morrer por nós, para que todo aquele que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem aqui está alegre por ter a vida eterna? Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Glórias a Deus. Moisés, a lei. Glória a Deus. Moisés falava com Jesus acerca da sua morte. Moisés representava a lei. E o que a lei falava acerca da morte de Jesus? Nós encontramos, irmão, lá no livro do Êxodo, capítulo 7, vamos abrir as nossas Bíblias. Ali, Deus, irmãos, fala acerca da Páscoa. Glórias a Deus. A Páscoa, né, ela serviu, né, para, naquela noite, Deus libertar o povo de Israel do Egito. Louvado seja Deus. Amém. Do Êxodo, capítulo 12, né? Deus instituiu a Páscoa. Porque a Páscoa, ela, em figura, representa, irmãos, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? O povo de Israel, escravo do Egito. O povo de Israel necessitando de um libertador que os tirasse daquela escravidão. Louvado seja Deus, né? E essa era uma promessa que o povo de Israel tinha, que viria alguém da parte de Deus para tirá-los da escravidão. E onde estava registrado isso? Nós encontramos Deus falando para Abraão, quando Abraão foi sacrificar ao Senhor, e a Bíblia diz que Abraão dormiu, né, e veio sobre ele um grande pavor. E Deus falou com Abraão: Abraão, a tua semente ficará presa, né, escrava no Egito 400 anos. Glória a Deus. Mas depois sairá, levando grande despojo. E essa profecia, né, na verdade Deus mesmo falou, né, Deus mesmo falou para Abraão, era a esperança do povo de Israel, que um dia eles iam sair da escravidão e viria ali o momento em que eles estariam livres daqui. E Deus enviou a Moisés. Glórias a Deus. E Moisés, irmãos, instruído por Deus, mandou que o povo de Israel, cada família pegasse um cordeiro e sacrificasse aquele cordeiro, assasse, né, no fogo, e o sangue do cordeiro seria passado nos umbrais e na vela das portas. Aleluia. E ali ficaria a marca do sangue. E Deus disse para o povo de Israel que fizesse isso, por quê? Porque naquela noite, a qual Deus estava instituindo a Páscoa, naquela noite, à meia-noite, passaria o anjo da morte. E o anjo da morte, irmão, aonde não tivesse a marca de sangue, haveria a morte do
primogênito daquela casa. Mas toda a casa que tivesse a marca do sangue nos umbrais das portas, aleluia, o anjo da morte passaria por cima. E assim o povo, irmão, obedecendo a Deus, cada família sacrificou o seu cordeiro, passou o sangue nas portas, nos umbrais da porta, quer dizer, em cima dos dois lados, né? Louvado seja Deus, e pegasse o cordeiro e assasse no fogo. E naquela noite, quando anoitecesse, comesse aquele cordeiro. A família iria dividir o cordeiro e comer entre si. Se a família fosse pequena, chamava mais uma família para participar. E eles deveriam comer aquele cordeiro assado no fogo. E Deus disse: e assim o comereis, com os lombos cingidos, o cajado na mão, os pés calçados, aleluia, e comesse apressadamente. E assim foi, irmãos. Inclusive nós encontramos aqui a figura, né, da condição espiritual. O cajado na mão fala, está de posse da palavra. Os lombos cingidos, aleluia, fala de que? Santidade, a presença do Senhor, aleluia. Os pés calçados, calçado da palavra, quer dizer, uma vida na presença de Deus, a gente andando na presença do Senhor. Os pés calçados, em Efésios capítulo 6, fala com a preparação do Evangelho da Paz. Os pés calçados, quer dizer, o crente está preparado pela palavra, o crente anda em santidade, anda no caminho reto, aleluia. Os seus passos são dirigidos por Deus. E comer apressadamente. Comer apressadamente, irmão, fala da pressa que nós devemos ter com as coisas de Deus. Né? Comer apressadamente remete a quê, irmão? Prioridade. Amém, irmão? Prioridade. E então, comer apressadamente, ele está, né, focado naquilo ali. Comer apressadamente. Glórias a Deus. Então, irmãos, veio ali a Páscoa. Aquele sangue, sabemos que representa o sangue de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa, amém, irmão? Glória a Deus. E por quê? Porque Jesus é o cordeiro que foi sacrificado por nós. O seu sangue foi passado na porta, não na porta da nossa casa, mas na porta dos nossos corações, amém, irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o comportamento, como já disse aqui, né, fala da nossa condição espiritual diante de Deus. Deve ser assim: os lombos cingidos, os pés calçados, cajado na mão e vendo apressadamente. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus, irmão, estabeleceu ali a lei. Na lei, que todo ano deveria ser comemorada a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E qual é a vantagem, meus queridos irmãos, da Páscoa dos judeus para a nossa Páscoa? Tem várias, mas a principal é que a Páscoa dos judeus é uma vez por ano. E a nossa é 24 horas por dia. Amém, irmão? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Então, na lei, irmãos, logo depois que o povo saiu do Egito, Deus estabeleceu a lei, né? A lei do sacrifício. Louvado seja Deus. Lá em Êxodo 24, versículo 6 a 8, Êxodo 24, nós vamos ler ali, irmãos, uma passagem, né, interessante. Glória a Deus. Êxodo capítulo 24, versículo de número 5, glória a Deus, versículo 5 até o versículo 8, glória a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor: e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram
ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e as pôs na bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Louvado seja Deus. Essa passagem, irmão, é uma passagem que aconteceu uma única vez. Porque Arão, né, e os levitas eram que tinham a condição, né, dada por Deus de fazer o sacrifício. Glória a Deus. Ninguém poderia fazer, a não ser Arão, ou seus filhos, ou um levita ali preparado para isso. Glórias a Deus. Mas nesse dia, irmão, Moisés fez diferente. Moisés escolheu 2 jovens, né? Diz aqui a palavra do Senhor, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios, né? E sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerro. 2 jovens. E depois Moisés pegou esse sangue, né, que veio daquele sacrifício feito pelos 2 jovens, e espargiu sobre o altar, e depois espargiu sobre o povo, jogou, né, sobre o povo, e disse: esse é o concerto do Senhor convosco. Essa única vez foi feita assim. Aqui, irmãos, Moisés fez um ato profético. Por que esse dia foi diferente? Por que Moisés chamou 2 jovens? Glória a Deus. Porque aqui, irmãos, havia nesse ato profético algo referente ao pacto, aliança que Deus fez com a igreja, aleluia, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, no dia da ceia, disse: esse é meu sangue, é o sangue da nova aliança. Quer dizer, uma nova aliança. A nova aliança no meu sangue. Glórias a Deus. O sangue é derramado por muitos para a remissão de pecados, dos pecados. Louvado seja Deus. 2 jovens. 2 jovens falam de quê? De algo novo. Sempre foi feito pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, ou pelos sacerdotes, né, escolhidos. Naquele dia Deus inspirou Moisés a chamar 2 jovens. Jovem fala de algo novo. Eles fizeram aquele sacrifício. E Moisés, irmãos, né, na própria lei dizia que o sangue tinha que ser, né, espargido sobre o altar. Naquele dia ele espargiu sobre o povo. Por que foi feito isso, irmãos? Porque aqui é uma figura da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 jovens falam de quê? De algo novo. Glórias a Deus. Remete à nova aliança. Por que 2 jovens? Porque a nova aliança de Deus com os homens, aleluia, ela é promovida por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, em figura no sacrifício que era feito, os cordeiros tinham que ser de 1 ano, quer dizer, jovem, sem mancha, sem defeito algum. E aqueles animais jovens, sem defeito, sem mancha, sem nenhum defeito, seja ele qual for, tinha que estar perfeito. E ali, aquele cordeiro representa nosso Senhor Jesus Cristo, era sacrificado. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, 2 jovens fizeram esse trabalho. 2 jovens, lógico, escolhidos, direcionados por Deus. 2 jovens, algo novo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a nova aliança. Glória a Deus. E o sangue espargido sobre o povo, irmão,
Isso fala do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado por muitos, quer dizer, pela humanidade. Louvado seja Deus. Porque Jesus morreu na cruz por todos os homens. Glórias a Deus. Jesus disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, todos atrairemos. Quer dizer, Jesus morreu por todos os homens. Todos os homens têm, meus queridos irmãos, aleluia, o direito, lógico, se crer, se aceitar, de ser salvo. Mas por que Jesus, na parte disse que o sangue é derramado por muitos? Qual é a diferença de todos e muitos? Todos quer dizer todos mesmo, sem exceção. Mas ali nosso Senhor Jesus Cristo está deixando claro que nem todos aceitarão. Né? Louvado seja Deus. O que joga por terra, irmão, uma doutrina que está... Né? Porque ultimamente tem uns ventos de doutrina, irmão. Não tem nem mais vento de doutrina, acho que é uma ventania, né? De doutrina por aí, que fala que Jesus morreu por toda a humanidade, que todo mundo está salvo. É a chamada hipergraça. Quem já ouviu falar nessa doutrina nova? Já ouviu falar? O diabo, irmão, fica lá no inferno, sentado lá no seu trono, não, no seu caixotinho de bacalhau, mas só pensando o que ele vai enrolar os homens, né? É isso? Fica lá sentadinho lá, pensando, o que ele vai fazer. Aí ele criou essa nova modalidade de salvação, é a hipergraça. A hipergraça quer dizer o seguinte, irmão: basta ouvir falar de Jesus, aceitando ou não, ouviu, já está garantido, acabou. É a chamada hipergraça. Quer dizer, ela é, vamos dizer assim, uma doutrina mais herética do que a da predestinação. A predestinação, pelo menos, ela tem que aceitar Jesus, né? Depois o diabo deixa para enganar ele depois. Esse aí não, irmão. Essa já engana o camarada antes de aceitar Jesus, porque não tem nenhuma obrigação de aceitar Jesus, mas para a minha igreja, você ali, participa por ali, você ouviu falar, está tudo certo, está resolvido o problema, mas não é verdade, irmão, porque a salvação, Jesus disse que o caminho é estreito, amém? Esse caminho largo aí, esse novo caminho que o diabo inventou, né? A hipergraça. Mas, irmão, aqui a Bíblia diz que a nova aliança, ela consiste em 2 pontos principais. Jesus, que veio a este mundo, derramou o sangue, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. E a operação, o derramamento do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. E eis que estou convosco. Maravilha, né, irmão? Porque a obra é completa. Jesus veio, inaugurou, consolidou a obra, derrotou o diabo, o pecado e a morte, e subiu ao céu. E o Espírito de Deus, irmão, aleluia, dá continuidade à obra. Porque sem o Espírito de Deus, irmão, jamais nós teríamos condição de manter firme na presença do Senhor. Amém, irmão? Sem o Espírito Santo não teria poder para expulsar demônio. Sem o Espírito Santo, irmão, a igreja não teria a condição de fazer a obra de Deus. É tudo pelo Espírito de Deus. Amém, irmão? Amém. Então Jesus disse, que veio ali o Consolador, deixa-nos do poder pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, imporou as mãos sobre os enfermos e curarão. Que ligares na terra, está ligado no céu. Olha a autoridade da igreja, irmão. Isso é dado com diploma? Isso é dado com curso teológico? Não. Isso é dado, meus queridos irmãos, para aquele que está cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, 2 jovens têm essa simbologia. Fizeram o sacrifício, entregaram para Moisés. Moisés, dessa vez, fez diferença. Primeiro derramou sangue ali sobre o altar, depois espargiu sobre o povo. E disse: essa é a nova aliança, a aliança de Deus para convosco. Quer dizer, a nova aliança, quer dizer, a aliança de Deus convosco, se referindo à nova aliança de nosso Senhor Jesus Cristo, lá na frente, alguns séculos depois, cerca de 2 milênios e pouco, depois iria se cumprir. Glórias a Deus. Esse é ato profético, como fala. E a Bíblia diz que Moisés falava, juntamente com Elias, acerca, sobre a sua morte. Aleluia. E Moisés representa a lei. E na lei fala da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a lei é voltada para Jesus. Tudo. Todos os utensílios
templo, todos os rituais, tudo aponta para a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, e outros falam da sua pessoa. Por exemplo, a arca é o símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O candelabro, o símbolo do Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. O candelabro, ilumina, chama, fogo, louvado seja Deus. O cordeiro representa Jesus. O sumo sacerdote, né? No momento do ato, representa quem? Jesus, né? Glórias a Deus. O tabernáculo fala casa de Deus. Então, tudo representa Jesus. A lei representa a palavra, ele é o verbo vivo. Glória a Deus. E nós encontramos também, irmãos, coisas que falam da sua obra. Os rituais, né? O sangue derramado, ali, como era feito o sacrifício, depois que o sacrifício era executado, o cordeiro, né, ali o sacrifício era jogado no fogo. O fogo representa o quê? O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, João viu seus olhos como chama de fogo, né? A sua veste está lá, né, com um cinto de ouro, seus olhos com chama de fogo, seu cabelo, cabeça, né, com uma lã branca, e os seus pés eram pés como que de latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Fornalha fala de sofrimento. Louvado seja Deus, porque Deus disse que tirou o povo de Israel da fornalha da aflição. Glórias a Deus. Então, uma das simbologias do sofrimento, né, da aflição é a fornalha, os símbolos, né? Glória a Deus. Então, nós encontramos, irmãos, que a obra do Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, está representada na lei. Louvado seja Deus. Os profetas. A lei também fala do sacrifício do boi, o forte sendo sacrificado. Jesus, tendo todo o poder nos céus e na terra, mas se submeteu, né, à morte, e à morte de cruz. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Amém, irmão? E morte de quê? Cruz. Que é a pior. Glórias a Deus. Aleluia. Então Moisés falava acerca da sua morte, porque a lei, toda a lei aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Até o cajado de Arão, que floresceu, o cajado já foi colocado na terra junto com os outros cajados e floresceu, deu amêndoa, né? 12 horas. O cajado foi colocado na terra no final do dia. No outro dia pela manhã, o cajado de Arão, né? A vara de Arão havia florescido. Isso fala de quê? Da ressurreição. O que é o cajado? Um pau morto, uma árvore morta, né? Que floresceu. Glória a Deus. E a Bíblia diz que na manhã do terceiro dia, quando as mulheres chegaram ali, né, no sepulcro, ele já havia ressuscitado. Louvado seja Deus. Na manhã seguinte, quando Moisés chegou lá, a vara de Arão havia florescido e dado até amêndoas. Glórias a Deus. Isso fala, meus queridos irmãos, da ressurreição de nosso Jesus. Então tudo aponta para Jesus. E Moisés ali falava com ele sobre a sua morte. Aleluia. Não sabemos o teor da conversa. Não está registrado. Mas uma coisa é certa. Eles falavam acerca da importância daquele momento de Jesus vencer o pecado, a morte e Satanás e conquistar para nós essa tão grande salvação. Amém? Louvado seja Deus. E nós encontramos também a figura de Elias. Elias representa os profetas. Louvado seja Deus. Nós encontramos, irmãos, várias passagens, né? Louvado seja Deus, que Deus usou profetas para falar acerca do Messias, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Começando com Abraão. Abraão era profeta, amém, irmão? Glória a Deus. Abraão, ele era sacerdote, porque, né, ele fazia os sacrifícios e tudo, né?
Naquela época a lei não tinha sido estabelecida ainda, não havia ainda a tribo de Levi, não é? Mas nós sabemos que isso existia. Por exemplo, Melquisedeque, que era o rei de Salém. Salém é aquela cidade que depois foi tomada, né? O Davi, ele colocou o nome de Jerusalém. O nome primeiro era Salém. Depois os jebuseus tomaram e passou a ser chamado Jebus-Jalém. E depois Davi tomou e passou a ser chamado Jerusalém. É a mesma cidade. Glórias a Deus. E Melquisedeque era o rei de Salém. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E Abraão, pelo Espírito, né, viu que ele era superior a ele. Né? Ele era um sacerdote, quer dizer, oficialmente, né? Glória a Deus. E nessa condição de sacerdote, antes da lei, e a Bíblia diz que não tinha genealogia, ninguém sabia. Né? Não, pelo menos não sabia de onde era a sua genealogia, de onde é que ele veio. Ele era rei, mas tinha descendência. Então não tinha uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque é um sacerdote que não tem nem começo nem fim. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala sobre isso. Mas, irmão, Abraão deu o dízimo de tudo. E ali fizeram o sacrifício ao Senhor. Abraão, irmão, ele também era um sacerdote. Né? Não oficial, mas ele era, porque ele fazia sacrifício ao Senhor. E Deus mandou ele fazer um sacrifício maior, que foi apresentar Isaac em sacrifício. Eles vão saber o que aconteceu, subiu um monte, Moriá, e no meio do caminho o seu filho perguntou: pai, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, tem a lenha, onde está o cordeiro? Glória a Deus. E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu, hein? No momento de fazer o ato, né? O sacrifício, o anjo do Senhor falou para Abraão: Abraão, não faças tal, porque agora sei que tu temes a Deus, e não me negaste o teu filho. Louvado seja Deus. Abraão entendeu. Não neguei o meu filho. Se eu não neguei o meu, Deus também não vai negar o dele. Ouviu um barulho, olhou para trás e viu ali um cordeiro, né? Preso, uma árvore, madeira. Aleluia. E ali lançou mão dele e sacrificou o lugar de Isaac. Por isso Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os judeus disseram: mas não tem nem 50 anos. Como é que Abraão viu o teu dia? Glórias a Deus. Aleluia. E Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eles pegaram de pedra para jogar em Jesus, porque essa palavra eu sou, só Deus pode falar, né? Glória a Deus. Mas Jesus é Deus. Glória a Jesus. Eles não sabiam, mas nós sabemos, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, a profecia, meus queridos irmãos, acerca do Messias, o sacrifício, a morte, a ressurreição, já começou a ser revelado em Abraão. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Abraão também era profeta, né? Então está registrado, né, nos profetas, que ali é representada com Elias. Nós encontramos também, irmãos, lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20, né? Louvado seja Deus. Deus usando a Daniel, quer dizer, mostrando a Daniel, né? Louvado seja Deus. Mostrando a Daniel, lá no capítulo de número 9, glória a Deus, que viria o Messias. E o Messias, irmãos, ele seria tirado. Glória a Deus. E nas 70 semanas que Deus revelou a Jeremias, e que Daniel teve a revelação, né? Teve ali o entendimento acerca dessa profecia dos 70 anos, porque os 70 anos, irmãos, fala de 70
tempos. Né? Glória a Deus. O povo de Israel passaria 70 anos de cativeiro, que está representado nas 7 semanas, né? É 70, e das outras 69 semanas, né? Haveria, são 77, depois mais, ficaria 69 semanas. E nessas 69 semanas, no final das 69 semanas, o Messias seria tirado. Nós encontramos aqui, lá em Daniel, no capítulo de número 9, né, versículo 25, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, eu falei 69, né? Quer dizer, 7 semanas, 70 anos, cativeiro, e mais 62, né? Até que viesse o Messias, um total de 70 semanas, para que tivesse ali, né? Tirar os pecados, essas coisas que não são isso sabe. E como se cumpriu, quando deu 69 semanas, 62 mais 7, foi tirado o Messias. Quer dizer, o Messias veio para ser tirado porque ele veio. Foi tirado, quer dizer, fala de quê? Ele não se retirou, ele foi tirado, quer dizer, foi morto. Né? Uma coisa é você sair, outra coisa é ser tirado, não é isso? Glória a Deus. A pessoa está num lugar, ele vai e sai. Mas se alguém pega ele pelo braço e puxa, já está sendo tirado do lugar, né? Já viu aquele ambiente que alguém faz confusão? Chama aí a segurança, bota para fora. Né? É isso? Então foi tirado. Então o Messias foi tirado. Aqui está dizendo, versículo 25: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, quer dizer, até o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Haveria 69 semanas, quer dizer, 483 anos depois do cativeiro, o Messias viria. Israel não viu isso. Israel, irmão, até o rei, né, mandou perguntar para os tribos: onde é que vai nascer o Messias? Em Belém. Mandou ir lá matar as crianças. Né? Quer dizer, conhecer, eles conheciam, mas estavam cegos. Porque se eles tivessem observado, irmãos, a profecia de Jeremias e Daniel, né, recebeu a interpretação, eles teriam reconhecido Jesus como Messias. Glória a Deus. Inclusive dizem aí, né, nas tradições judaicas, né, não sei se vocês vão ouvir falar disso, que tem uma conta aí, feita por um rabino, alguns séculos atrás, na Idade Média, que ele fez a conta e viu que a data do nascimento e morte do Messias batia certinho, né, com 4.000 anos, a qual batia certinho com a profecia interpretada por Daniel. O que é que ele fez, irmão? Ele fez uma conta e omitiu 200 anos. 200 anos do calendário judaico. Hoje os judeus estão no ano, no calendário deles, né, 5.770 e poucos anos, 78 parece. Na verdade, eles estão mais 200 anos na frente. O calendário hoje dos judeus daria 5.972, parece, 70 alguma coisa, para chegar ao ano 2000. Desculpa, para chegar ao ano 6.000. Profeticamente, o ano 6.000 é a data limite para o retorno do Messias. Irmãos, a volta de Jesus está muito mais próxima do que nós podemos imaginar. É verdade que tem aí uma defasagem de 5 anos do calendário nosso, né? Mas, irmão, uma coisa é certa. Aleluia. Os judeus dizem aqui, eu conversei com um judeu, rabino, e ele falou que o Messias não pode passar no ano 6.000. Tudo bem. Aí ele disse assim:
Nós já estamos no ano 5.700 e pouco, ainda tem uns 200 anos para ele vir. Não, uns 200 e... Na época ele falou 250 e poucos anos para ele vir. Na época eu conversei com ele, já tem uns anos atrás. 250 e poucos anos. Irmão, se eu tivesse contato com ele, ele pegava ainda, né? Ele é dono. Ele vendeu tudo aqui, ele tinha apartamento em Copacabana, carro, vendeu tudo e foi embora para Israel há uns 25 anos atrás. Mas se eu tivesse contato com ele, eu falei assim, dono, dá uma observada aí. Você falou que está no ano 5.700 e pô, é 5.900. A vida do Messias está mais próxima do que você está pensando, hein? E para nós, igreja, irmão, nós sabemos que um dia a hora ninguém sabe, mas uma coisa nós sabemos, glória a Deus, Jesus está muito perto, mais perto que os judeus estão pensando, porque estão esperando aí no Messias, né? E muito mais perto do que a própria igreja está pensando, irmão. Porque eu me lembro quando eu comecei a estudar escatologia, eu pensava que o troço era bem para longe, né? Ah, que virá o anticristo, que vai haver isso, vai ter aquilo, aqui parecia distante, irmão, está diante de nós. E o pior, sabe o quê? Nós não estamos percebendo, a maioria não está percebendo, mas Jesus está próximo às portas, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer, ora vem, Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que Daniel, o profeta, falou. Elias ali, representando os profetas, falava da sua morte. Daniel falou da sua morte, será tirado o Messias, não será visto mais. Aleluia. Os irmãos se lembram que Jesus disse para os judeus, e não me verão mais. Não foi? E aqui diz que ele será tirado e não será visto mais. Mas o que Jesus disse? E não me vereis mais, até aquele dia que dirão, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E as profecias, irmãos, várias delas, como por exemplo, nós vamos encerrar, não pode ler em casa, Salmo 22, fala da sua morte, da sua crucificação, descreve direitinho os meus ossos, né? Transpassaram os pés e as mãos. Aleluia. Está descrito ali a crucificação, coisa impressionante, irmão. Por isso Elias falava acerca da sua morte. Louvado seja Deus, porque está nas profecias, irmão. E Jesus disse para aqueles dois do caminho de Emaús, porventura não está escrito que convinha que primeiramente o Cristo viesse, morresse e ressuscitasse, louvado seja Deus. E foi o que aconteceu com Jesus. Aleluia. E por último, Isaías 53, irmão. Tem que mandar mais, mas irmão vem em casa. Isaías 53. Louvado seja Deus. Isaías profetizou, irmão. E quando você lê, se você estiver bem ligado, parece que você está vendo na tua frente, né? Glória a Deus. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, falando da rejeição de Jesus, né? Pelos judeus. E aqui se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. Jesus foi desprezado. Louvado seja Deus. O mais indigno dos homens. Porque não existia naquela época, irmão, alguém que era mais mal falado que Jesus. Não é verdade? Só falava bem dele quem não aceitava. Quem não, irmão? Quem não aceitava ali Jesus, não tivesse um encontro com ele, falava era mal. Não é verdade? Falava mal, se impostor. Senta com publicanos, pecadores. Tinha ali com Jesus, né? Louvado seja Deus. Hein? Glória a Deus. Mais desprezado. Glória a Deus. Não fizemos Deus causa algum. Versículo 3, né? Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele morreu por nós. E os judeus, está falando dos judeus, teve ele como ferido de Deus. Porque os judeus, irmão, raiz mesmo, aqueles ortodoxos, eles dizem que
Jesus morreu na cruz no castigo de Deus. Quem queria ser igual a Deus foi castigado. Né? O castigo de Deus. Realmente foi um castigo de Deus para que Jesus nos substituísse. Amém? Ele sofreu por nós. Que a Bíblia diz, e ao Senhor agradou morrer. Por quê? Porque quem tinha que estar sendo moído, sendo castigado, eram nós. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Amém, irmão? Quem está agradecido por isso, fica glória a Jesus. Aleluia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras como sarado. Versículo 9. Aleluia. Versículo 7. Da perfeição. Né? Versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Louvado seja Deus. Aleluia. Depois de morto, puseram a sua sepultura, versículo 9, com os ímpios e com o rico. Né? Quem ofereceu o sepulcro para Jesus foi o rico. Né? Glórias a Deus. Aleluia. Como rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Aleluia. E o versículo 11 para encerrar. O trabalho da sua alma ele verá. Glória a Deus. Qual é o resultado da sua morte? Né? Qual é o resultado? É a igreja. Amém? Salvação. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. Glórias a Deus. Não todos, mas muitos. Nada de hipergraça. Muitos. Porque a salvação é para todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Porque a iniquidade deles levará sobre si. Glória a Deus. Então, Isaías 53, profeta que falou, né, acerca do Messias, é o que mais falou acerca do Messias. Tem outros, né, profetas que falaram, né, dizendo a volta, né, Zacarias, capítulo 14, capítulo 13, 3, glória a Deus. Várias passagens que falam profeticamente acerca do Messias. A palavra só nos diz que Moisés e Elias falavam sobre a sua morte, da sua morte, que havia de se cumprir em Jerusalém. E a Bíblia diz, irmão, que se cumpriu. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós podemos cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Vamos ficar de pé, irmão. 9 horas em ponto. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Que possamos estar sempre meditando nesta palavra. Aleluia. Porque a Bíblia é bem clara. Né? Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Amém, irmão? Aleluia. Atentar quer dizer valorizar, estar sempre atento a ela. Glórias a Deus. Porque Jesus em breve virá nos buscar. Aleluia. E isso não vai tardar. Glória a Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na tua santa e gloriosa presença, graças te damos, ó Deus, por essa meditação nesta noite. Aleluia. Que possamos, ó Pai amado, estar sempre atento à tua volta que está tão próxima. Pai amado e santo, continua edificando a tua igreja, fortalecendo o teu povo, nos preparando, Senhor, aleluia, para a tua volta, e que possamos constar como as virgens prudentes, Senhor, aleluia, com azeite na lamparina, aguardando a chegada, aleluia, do noivo. Pai amado e santo, nos conduz agora aos nossos lares em paz e segurança, nos concede uma noite de comunhão contigo, um final de semana abençoado, para a glória do teu santíssimo nome. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. O povo de Deus diz amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Aleluia. A vitória é nossa. E operando Deus, e até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Que Deus abençoe os queridos irmãos. A paz do